A Cida, quem é a Cida? A Cida é uma pessoa alegre, divertida, que transforma a tristeza em alegria, que faz de uma vida azeda um suco delicioso. A Cida é uma mulher que não existe. O não é uma palavra que não existe. Olá, seja bem-vinda, bora! Se eu não fosse alto astral, na vida infeliz que eu tive, eu não estaria mais nesse mundo não, já tinha dado já estava em outro lugar, não sei aonde, né, mas eu não estava aqui mais não. Quando eu era criança, eu tinha a melhor vida do mundo, eu morava com os meus avós, lá no Nordeste. Nós éramos nômades, cada época do ano estava em uma cidade diferente, em um estado diferente. A gente não estudava, não parava em lugar nenhum, em compensação a gente era feliz. Eu me lembro assim das minhas lembranças afetivas. A minha avó, às vezes a gente não tinha nada para comer. Assim, era ovo e feijão com farinha. Era muito gostoso, era muito, muito, muito bom. Sabe, era algo assim, sem explicação, porque era um lar de amor. Eu não chamava meus pais de mãe nem de pai, eu chamava de João e de Maria. Meus pais era minha avó, né, e meu avô. Só que aí essa alegria acabou. Um dia eles fincaram residência em São Paulo. E foi aí pela primeira vez que a gente se separou do meu avô, né, e da minha avó. Foi aí que eu descobri a pior parte de um ser humano, né, que você acha que o seu pai vai te proteger, não para abusar de você. Além da violência que ele praticava com a gente, com todo mundo, isso não era só comigo, era com os meus irmãos. Eu era mais velha, então a carga maior sempre era para nós. Batia com fio de ferro, batia com chicote de couro, batia com um pedaço de pau. Ele não tinha limite. A minha mãe não batia. Em compensação, a minha mãe era instigava. Eu não sei quem que era pior, se era minha mãe ou se era o meu pai. Porque ela não protegia. Meu pai mandou fazer um chicote de couro que usa lá no sertão para bater no gado. Meu pai mandou fazer para bater na gente. Aí um dia eu catei o chicote de couro, eu piquei todinho de faca e joguei no lixo. Foi nessa mesma época que eu entrei na escola, quando eu tinha de 10 para 11 anos. Pela primeira vez eu fui para a escola. Primeiro ano, eu ia tão feliz, tão feliz. Mas quando eu chegava em casa, era infeliz, infeliz, infeliz. Porque o abuso sexual provocado numa criança é algo assim terrível, sabe? Então, mas se eu não permitisse que ele abusasse de mim, ele ia abusar das minhas irmãs. E elas eram bem pequenas. E ele não estava nem aí, se não machucava. E eu não podia falar para ninguém, não podia falar para minha mãe. Mas a minha mãe sabia. Isso que me magoava, sabe? Ela sabia e ela não fazia nada, ela não protegia. Porque eu achava que eu era culpada, eu achava que eu que provocava. Eu achava que eu permitia porque eu que provocava ele. Ele falava isso para mim. Que ele só fazia isso porque eu provocava. Então, a culpada era eu. E se eu não permitisse, ele matava meus irmãos. Ele ia matar minha mãe. Ele ia matar minhas irmãs. Então, ele falava assim, a culpa é sua. Porque se você não fosse moça, não tivesse esse corpo, eu não ia chegar perto de você. Então, a culpa é sua. Então, você não pode falar nada, porque você que está fazendo isso. Então, durante muito tempo, eu achei que eu era culpada, sabia? Tinha uma professora, minha primeira professora do primeiro ano, ela se chamava Sônia, não sei se ela está viva ainda, da escola que eu estudei, Coronel Ari Gomes, lá na Vila Maria, Parque Vila Maria. E ela veio dar aula pra gente no início do ano. Ela ficou por pouco tempo. Depois ela virou coordenadora da escola. E aí um dia eu fui contar pra ela o que estava acontecendo. Ela simplesmente, sabe, é como se eu tivesse falado que eu tava querendo pirulito, sei lá. Ela, é como se não fosse nada. Eu sinto muito. Fui buscar ajuda. Naquela época não tinha essa ajuda. Não tinha. Você podia ir na delegacia, você podia ir onde você quisesse. Você era o culpado. Você não era a vítima, você era a culpada. 49 anos, eu imaginei que eu era culpada. E hoje eu trabalho com um projeto chamado O Segredo da Tartanina, que é sobre o abuso sexual contra crianças e adolescentes. E eu escuto isso quando eu conto essa história, quando eu faço o projeto, que eu trabalho contando essa história, né, que eu monto o cenário e conto essa história, eu ainda escuto de crianças de 11 anos, de 5º ano,
que o pai dela só abusou dela porque a culpa era dela. Hoje, 2024. E quantas pessoas estão sendo abusadas e elas não contam para ninguém porque elas acreditam que a culpa é dela. A história que eu vou contar é O Segredo da Tartanina. Tartanina. Era uma tartaruguinha que morava no fundo do mar. Ela tinha muitos amigos. E Tartanina começou a contar que uma vez ela tinha ido na casa do polvinho, do Malvinho. E ela chegando lá, ele já tinha ido para a escola. E ela ficou encantada com tanto brinquedo, com tanto doce. Mas aí, o pai do Malvinho foi envolvendo ela, envolvendo. E ela tinha tanto medo de não fazer o que ele queria, que ela tinha que fazer. Finalmente, Tartanina entendeu que segredo bom a gente guarda. Segredo ruim a gente conta. Não podemos guardar segredo ruim. Nunca mais o Sr. Malvo fez isso com qualquer criança. A casa dele estava cheia de vídeos, fotos, mas agora todos estavam livres.